Bom, vamos lá. Saudações a todos. Nessa aula 3 de algoritmos e linguagem de programação, nós iremos falar sobre a estrutura básica de um algoritmo, tá? E também iremos falar na aula de hoje sobre conceitos de variáveis, comandos de entrada e saída no algoritmo, e também vamos falar um pouquinho mais sobre operadores. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, ele é exatamente a estrutura básica de um algoritmo em pseudocódigo, tá? Então, digamos que você vai desenvolver um algoritmo, tá? Percebam, pessoal, que aqui eu nem estou falando do Portugal Studio, tá? Digamos que você está desenvolvendo um algoritmo numa folha de papel, numa folha de caderno, tá? Se você vai desenvolver um algoritmo numa folha de papel, numa folha de caderno, você deve seguir essa estrutura básica no seu algoritmo. Qual que é a estrutura básica, pessoal? Seria a seguinte, olha só. Percebam que aqui em azul nós temos algumas palavras-chave que devem ser consideradas no algoritmo, não é? Então, aqui eu tenho as palavras-chave. Temos aqui, pessoal, algoritmo, não é? Em azul, algoritmo, início e fim, tá? Seriam algumas palavras-chave desse nosso algoritmo. Algoritmo, né, que eu coloco algoritmo, e aí eu tenho que dar um nome para esse algoritmo, tá? Esse nome do algoritmo é você mesmo, programador, que define o nome desse algoritmo, tá? Fica a seu critério e fica a sua escolha, tá? O que é essa região aqui, pessoal? O que seria esse espaço aqui? Esse espaço aqui seria exatamente o local onde nós devemos fazer a declaração de variáveis, tá? Das nossas variáveis globais utilizadas pelo algoritmo. Tudo bem? Depois, pessoal, vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a diferença entre variável global e local, tá? Em breve eu vou falar mais sobre isso para vocês. Mas o que é importante aqui, pessoal, vocês entenderem agora? Aqui é o local exatamente onde nós declaramos todas as nossas variáveis que serão utilizadas no nosso algoritmo. Tudo nessa região aqui, tudo nesse espaço. Depois eu tenho o quê, pessoal? Vem o início do algoritmo, não é? Aqui eu vou colocar todos os meus comandos, tá? Meus comandos para resolver um determinado problema, né? Aqui vem toda a lógica do meu algoritmo. E, por fim, eu vou fechar o meu algoritmo com o comando com a palavra-chave fim. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui, ela seria exatamente a estrutura básica. A estrutura mais simples, mais simplória de um algoritmo. Tá? Em contrapartida, pessoal, olha só. Eu acabei de mostrar para vocês a estrutura básica de um algoritmo. Tá? O que a gente tem aqui? Aqui, pessoal, nesse caso, isso lembra bastante a programação Visual Basic, né, Luciano? Verdade. Lembra mesmo. Ó, então ali, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês a estrutura básica de um algoritmo, né? Agora eu estou mostrando a estrutura ampliada. O que é uma estrutura ampliada, pessoal? Uma estrutura ampliada é aquela onde eu tenho o meu algoritmo principal, tá? Percebam aqui, ó. Aqui é como se fosse meu algoritmo principal, meu programa principal, ok? Tá aqui, ó. Nome do algoritmo, exemplo 2. Tenho aqui a minha declaração de variáveis, tá? E aqui eu tenho o início e o fim do meu algoritmo principal, tá? Então, percebam, pessoal, nessa estrutura ampliada, eu posso ter o meu algoritmo principal e eu também posso ter o que a gente chama de subrotinas, que nós chamamos de métodos, tá? Percebam aqui, pessoal, é como se eu tivesse um método, tá? Esse aqui exatamente é o meu algoritmo principal, tá? É o meu programa principal, digamos assim, tá? O meu algoritmo, o meu programa principal. E além do meu algoritmo principal, eu devo ter outras subrotinas. Eu preciso ter outras subfunções. Sendo que cada uma dessas funções pode executar uma funcionalidade específica, tá? Por exemplo, pessoal, eu posso ter uma função que foi criada para fazer soma de valores. Eu posso ter uma outra função que foi criada para calcular subtração de valores.
tá? Eu tenho uma outra função que eu criei para fazer a validação do número do CPF do meu cliente, tá? Então, isso, pessoal, seria a estrutura ampliada do meu algoritmo. Ou seja, eu posso organizar o meu algoritmo como se fosse um conjunto de várias subrotinas, como se fosse um conjunto de várias funções, sendo que cada uma dessas funções executa uma funcionalidade específica, tá? Olha o que está acontecendo nesse exemplo aqui, pessoal. Esse aqui é o meu algoritmo principal, tudo bem? Está aqui o início e o fim do meu algoritmo principal. E percebam, pessoal, que nesse meu algoritmo principal, aqui dentro, eu fiz o quê? Eu fiz uma chamada. Eu fiz uma chamada, uma subrotina chamada exibir mensagem, tá? Onde está, pessoal, essa função chamada exibir mensagem? Está aqui embaixo. Estão vendo, pessoal? Eu fiz uma chamada a essa função exibir mensagem. Essa função vai receber alguns valores por parâmetro. No caso aqui, a variável texto vai receber a variável MSG e a variável NRO vai receber o valor da variável N, tá? Então, aqui do meu programa principal, do meu algoritmo principal, eu estou chamando a minha função exibir mensagem e estou passando nessa chamada 2 valores por parâmetro, tá? Então, a função exibir mensagem vai ser chamada aqui embaixo, e essa variável texto vai receber o conteúdo da variável MSG, e a variável NRO vai receber o conteúdo da variável N, ok? Essa função aqui, pessoal, exibir mensagem, ela vai executar alguma coisa internamente aqui, e assim que ela for finalizada, assim que ela acabar aqui, pessoal, assim que ela for finalizada, o controle de execução do programa, ele retorna imediatamente para a linha abaixo, aonde foi feita a chamada do exibir mensagem. Ok? Percebam, pessoal, que eu criei uma outra função aqui embaixo, ela é chamada de somar valores, não é? Ela recebe 2 valores de entrada, é o real A e o real B, e provavelmente esses 2 valores serão somados aqui dentro dessa função, tá? Essa função aqui, pessoal, não está sendo chamada aqui no meu algoritmo principal. Tudo bem, tá? O meu objetivo aqui, pessoal, era muito mais vocês entenderem que, olha só, aqui eu tenho a minha estrutura básica, tá? O meu esquema básico de um algoritmo, que é o quê? Nome do algoritmo, declaração de variáveis e o início e fim do meu programa, onde eu faço aqui a minha lógica principal, onde eu coloco os meus comandos. Esse aqui é meu esquema básico de funcionamento de um algoritmo, e esse aqui seria uma estrutura um pouquinho mais ampliada para entender o algoritmo. Como se um algoritmo, pessoal, fosse um conjunto de várias subrotinas, de várias subfunções, sendo que cada uma dessas subrotinas pode executar uma funcionalidade específica, tá? Mas, pessoal, não fiquem preocupados, porque lá na frente, lá no mês de outubro, mais ou menos, eu tenho uma aula específica onde eu vou falar sobre esse tipo de coisa aqui, tá, pessoal? Aqui eu só estou falando para vocês de maneira mais geral, tá? Essa estrutura ampliada de um algoritmo. Lá em outubro eu vou ter uma aula específica onde eu vou falar muito mais detalhadamente para vocês sobre o que é um método, o que é uma função, o que é um procedimento, o que é passagem de valor por parâmetro. Ok, pessoal? Então fiquem tranquilos que essa parte aqui de funções eu vou explicar melhor para vocês numa outra aula, meados do mês de outubro. O que eu quero que fique claro para vocês agora, pessoal? Que essa aqui é a estrutura básica de funcionamento de um algoritmo, e essa aqui seria uma estrutura ampliada, tá? Por enquanto, a gente não vai trabalhar ainda com essa estrutura ampliada. A gente vai trabalhar futuramente, tá? Quando a gente estiver chegando lá no mês de meados do mês de outubro. Tudo bem? Legal. Então, vamos lá, pessoal. Aí, isso aqui já é bem importante para nós na nossa aula de hoje, né? Isso aqui é importante para os nossos exercícios que eu vou mostrar hoje. Qual seria a convenção do nosso pseudocódigo, do nosso algoritmo, para declarar variáveis? Né? Presta atenção comigo aqui, pessoal. Nos nossos algoritmos, no nosso pseudocódigo, a gente vai trabalhar com 4 tipos de dados básicos. Quais são os 4 tipos de dados que a gente vai trabalhar, pessoal, aqui na matéria?
a gente vai trabalhar com inteiro, real, caractere e o tipo lógico. Vamos ver o que é cada um desses tipos, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Perceba aqui, pessoal. No algoritmo aqui, eu estou criando 3 variáveis, tá? Estou criando a variável A, vírgula a variável B, vírgula a variável C. Estou declarando as 3 variáveis como do tipo inteiro. Bem? O que é um tipo inteiro, pessoal? O que é um tipo de dados inteiro? Um tipo de dados inteiro é aquele que serve para armazenar valores inteiros, independente do seu tamanho, independente do sinal, tá? Eu sempre gosto, pessoal, de fazer um paralelo para a explicação, um paralelo do inteiro em relação ao real, tá? Ó, vamos ver a definição aqui do real, pessoal. A gente compara os dois. O que é o tipo de dados real? Olha só, percebam aqui. Estou criando as variáveis H e G, ambas do tipo real. O que é esse tipo real, pessoal? Tipo real, ele serve para armazenar qualquer valor que tenha casas decimais depois da vírgula. Independente da sua precisão, independente de quantas casas decimais você tem, né? Independente do tamanho também. Então, pessoal, eu sempre gosto de fazer um paralelo desses dois tipos de dados. Olha só, pega o seguinte exemplo, pessoal. Digamos que eu solicite para vocês desenvolverem um algoritmo para coletar os dados do usuário final, tá? Aí eu digo para vocês o seguinte, pessoal. A idade da pessoa. Vocês concordam comigo, pessoal, que a idade da pessoa, ela deveria ser do tipo inteiro? Concorda comigo, pessoal? Que quando vocês falam a sua idade é sempre um número inteiro, né? Você tem 18 anos, 20 anos, 26 anos, 38 anos. Então, a idade, pessoal, nós deveríamos definir a idade como tipo inteiro, tá? Porque a nossa idade é um número inteiro, tá? A nossa idade não tem casas decimais depois da vírgula. Agora, digamos, pessoal, que eu solicitasse para vocês coletarem a altura da pessoa e o peso. Concordem comigo, pessoal, que a altura da pessoa e o peso nós deveríamos declarar como no tipo real? Concordem comigo? Com certeza. Com certeza. Por quê, pessoal? Sei lá, se alguém pergunta para o seu peso, quanto você tem de peso? Ah, professor, eu tenho 80 quilos e meio. Eu tenho 80 quilos,5. É um número real, não é? Mesma coisa a sua altura. Eu peço para você, quanto você tem de altura? Você fala, ah, professor, eu tenho 1,73. 1,73, né? 1,73 centímetros, também seria um tipo de dados real. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Então, eu sempre gosto de fazer um paralelo entre o inteiro e o real, que fica mais fácil para a gente entender, tá? Já vou lá para o chat, tá, pessoal? Para ver se vocês terem dúvidas, se vocês têm alguma dúvida. Só vou terminar aqui. Ó, o que é o tipo caractere, pessoal? Percebam que aqui eu estou declarando duas variáveis, D e E, do tipo caractere. O que é o tipo caractere, pessoal? Tipo caractere, ele serve para armazenar strings, tá? Textos ou caracteres individuais. O que seria isso, pessoal? Armazenar string, armazenar caractere. O que seria isso? Olha só. Digamos, pessoal, que você precise armazenar o seu nome completo. Concordam comigo, pessoal, que o seu nome completo é texto? Sim. Então, o tipo adequado para armazenar o seu nome seria o tipo texto, o tipo caractere, o tipo string, tá? Se você vai armazenar o seu endereço, o nome da sua rua, então, também teria que ser do tipo caractere. Ou ainda, pessoal, percebam aqui, ó, armazenar caracteres individuais. O que é isso? Digamos, pessoal, que lá no meu programa eu quero armazenar o sexo da pessoa, mas eu não quero armazenar a palavra inteira, masculino. Em vez de armazenar, pessoal, a palavra inteira, masculino, eu poderia armazenar somente a primeira letra. Concorda comigo, pessoal? Poderia armazenar só o M, somente a letra M, a inicial, que já seria uma referência ao masculino. O feminino, mesma coisa. Bastaria eu armazenar a primeira letra do feminino, que eu já estaria fazendo uma referência ao feminino.
Entenderam, pessoal? Então, o tipo caractere ele pode ser utilizado para armazenar textos completos ou caracteres individuais, unitários. E por último, pessoal, o tipo lógico. O que é o tipo lógico? Que é o último que está aqui, ó. Perceba aqui, eu declarei duas variáveis I e J do tipo lógico. O que é o tipo lógico, pessoal? Ele é utilizado para armazenar valores lógicos. O que são valores lógicos, pessoal? O tipo lógico é aquele que só pode assumir dois valores possíveis. São eles, verdadeiro ou falso. Tá? Ou pode ser, né, do inglês, true ou false. Ou ainda, pessoal, dependendo da linguagem de programação que você está usando, existem linguagens de programação que não têm esse tipo lógico. É o caso do C, é o caso da linguagem C. Na linguagem C, pessoal, não existe um tipo lógico. Então, como é que a linguagem C trabalha? Na linguagem C, pessoal, você deveria criar uma variável do tipo inteiro, tá? Na linguagem C, você deveria criar uma variável do tipo inteiro, e aí você faz da seguinte maneira. Se essa variável do tipo inteiro tiver com o valor zero, se ela tiver com o valor zero, pessoal, se ela tiver com o valor zero, significa que seria o falso. Se essa variável inteira estiver com o valor 1, significa que seria, no caso, o nosso verdadeiro. Entenderam, pessoal? Então, esse aí é o nosso conhecido tipo lógico, ou também pode ser chamado de tipo Boolean, tá? Até vou colocar aqui no chat para vocês, pessoal. Também é conhecido como tipo Boolean. Acabei de colocar no chat aqui, tipo booleano, ou tipo Boolean, tá? Ah, foi exatamente o que o Rodrigo perguntou ali, né, Rodrigo? Eu escrevi, mas agora que eu vi sua pergunta. Exatamente, Rodrigo. Esse tipo lógico é a mesma coisa que o tipo Boolean. Ou booleano, digamos assim. Exatamente, Rodrigo. Perfeito. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta até essa parte da explicação? Vocês têm alguma dúvida? Algum comentário sobre essa parte aí? Da estrutura básica de um algoritmo, a estrutura ampliada, e agora sobre os tipos de dados que a gente vai trabalhar. Vocês têm alguma dúvida até esse momento ou não? Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Então vou prosseguindo. Por enquanto não, né, Danilo? Legal. Vou prosseguindo então. Vamos lá. Ó, o que é essas coisas aqui, pessoal? Aqui eu vou mostrar para vocês a convenção do nosso pseudocódigo para ler dados, né, para fazer a leitura de dados, e também para visualizar textos, para imprimir textos na tela. Vamos ver aqui, ó. Perceba aqui, pessoal, tem esse comando leia, tá? Para que serve o comando leia? O próprio nome está dizendo, né, pessoal? Olha aqui a definição do comando leia. Comando leia, ele é usado para fazer a leitura, para ler dados digitados pelo usuário e armazenar esses dados nas variáveis especificadas entre parênteses, tá? Resumindo, pessoal, para que serve esse comando leia? Para fazer a leitura de dados digitados pelo usuário no teclado do computador. Legal? Ó, aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Aqui eu coloquei leia, entre parênteses, a variável e. Aqui eu coloquei leia e eu coloquei 3 variáveis. Olha só, pessoal, se vocês quiserem, isso aqui dá para fazer no algoritmo, tá? Se você quiser ler 2 variáveis ao mesmo tempo, 3 variáveis ao mesmo tempo, dá. Dá para fazer isso no algoritmo. Dá para fazer isso no pseudocódigo no papel. Entretanto, pessoal, nas linguagens, isso aqui já não é uma prática tão usual, tá? Já não é uma prática tão utilizada nas linguagens. Geralmente, nas linguagens, você tem que fazer um leia para cada valor digitado, tá? Mas no algoritmo, no papel, isso aqui pode ser feito. Então, perceba aqui, eu fiz um leia de 3 variáveis, aqui eu fiz um leia de 2, das variáveis peso e estatura, tá? Percebam, pessoal, exatamente o que eu coloquei aqui do lado para vocês, esse comentário. Olha só. Utilizem preferencialmente leituras com uma única variável. É o mais usual, tá, pessoal?
É a forma que a gente mais trabalha. Ou seja, qual das três formas aqui? A primeira. Tudo bem? É a mais usual. Você sempre faz um layer para uma variável. Se você tiver três variáveis para fazer entrada de dados, você faz, então, três layers. Tudo bem, pessoal? Isso aí é o mais usual em termos de algoritmos, em termos de programação. Tá? Legal. Já que a gente tem, pessoal, o comando layer, nós também temos o comando escreva. Para que serve o comando escreva, pessoal? Olha só. O comando escreva serve para visualizar mensagens na tela, ou seja, imprimir mensagens na tela, serve também para imprimir valores na tela, serve também para dar um alerta para o usuário, né? Digamos que você quer dar uma notificação para o usuário, um alerta para o usuário, tá? Ou qualquer informação que você quer mostrar na tela do computador, você pode usar o comando escreva para imprimir a informação na tela. Legal? Olha só, pessoal, vamos pegar esses três exemplos aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui. Vamos pegar o segundo. O segundo aqui que é o mais usual. Ó, fiz aqui o comando escreva, abre parênteses, abre aspas, digite sua estatura, fecha aspas e fecha parênteses. Tá ok, pessoal? Esse texto aqui que está entre aspas e entre parênteses é exatamente o texto que vai ser impresso na tela do computador do usuário. Tudo bem, pessoal? Então, nesse comando escreva aqui, eu somente estou imprimindo o digite a sua estatura na tela. Lembrando, pessoal, o escreva é o comando, tá? Esse cara aqui, o escreva, ele é o comando. Ou seja, o escreva não vai ser impresso na tela. Tudo bem? O que vai ser impresso na tela, pessoal? Somente o digite a sua estatura. O escreva não vai ser impresso na tela. Por quê? Porque o escreva é um comando. Tá? É um comando que a gente está fazendo no nosso algoritmo. Mesma coisa o leia. O leia também é comando. Tá? Tanto leia quanto escreva, eles não vão aparecer na tela do computador do usuário. Tá? O leia e o escreva só vão aparecer na tela do programador, quando o programador estiver fazendo a sua codificação. Tá? Legal. Outro escreva aqui, pessoal. Olha comigo esse aqui, ó. Escreva, abre parênteses, aspas, seu IMC. O que é IMC? É o índice de massa corpórea, né? O seu índice de massa corporal é, fecha aspas, mais IMC, fecha parênteses. Ó, o que é esse sinal de mais aqui, pessoal? Esse sinal de mais aqui é como se fosse um separador, tá? Esse sinal de mais, ele é usado simplesmente para você separar a informação textual que está sendo impressa na tela e esse cara aqui. O que é esse cara aqui, pessoal? É a variável, tá? Então, isso aqui é um texto que a gente está imprimindo na tela, e esse aqui é uma variável. E esse mais aqui como se fosse um separador, somente isso. Detalhe, pessoal, se vocês quiserem, em vez de usar o mais, vocês podem usar a vírgula também, dá no mesmo. Tá? A vírgula também é bem aceita nesse caso no algoritmo. Pode ser o mais ou pode ser a vírgula, tá? Mas percebam, pessoal, quando vocês forem jogar esse escreva aqui lá no programa de vocês, como é que ele vai imprimir isso na tela? Ele vai imprimir seu IMC é... E aqui, o que ele faz? Ele vai pegar o conteúdo, da variável IMC e imprimir na tela. Digamos que o IMC esteja com o valor 10. Então, como é que ele vai imprimir na tela? Seu IMC é 10, que é o conteúdo da variável IMC. Legal, pessoal? Então, isso o algoritmo faz. Ele pega o valor da variável IMC e é esse valor exatamente que vai ser impresso na tela. O valor da variável. Tá? E por último aqui, pessoal, esse outro exemplo aqui em cima. Na verdade, é a mesma coisa desse outro caso aqui, né? O que eu tenho? Abro parênteses, abro aspas, resultados. Fecho aspas, mais F mais. Lembrando, em vez do mais, você pode usar a vírgula, como se fosse um separador. Aqui, pessoal, entre aspas, eu coloquei a vírgula, e aqui eu tenho o mais e o G. Pergunto, pessoal, inclusive eu vou lá no chat para questionar isso com vocês. O que é o F e o que é o G? O que são essas duas coisas aqui, pessoal? Estou no chat aqui agora. Alguém sabe dizer o que é esse F e esse G?
que estão lá nesse comando escreva? Alguém saberia me dizer do que se trata? Exatamente, Rodrigo. Exatamente. O F e o G, pessoal, eles são variáveis. Eles são variáveis. Ou seja, ele vai pegar o conteúdo dessas duas variáveis e imprimir na tela. Então, tanto o F quanto o G são variáveis. Outra pergunta, pessoal. O que é essa vírgula aqui, ó? Essa vírgula aqui entre aspas? Né? O que seria essa vírgula aqui, pessoal, entre aspas? Alguém sabe dizer o que é essa vírgula entre aspas? Estou aqui no chat aqui de novo, pessoal. Alguém sabe me dizer o que seria aquela vírgula entre aspas? O que seria, pessoal? Na verdade, pessoal, aquela vírgula entre aspas é o seguinte. Ela é somente para separar, né? Porque percebam, a gente tem duas variáveis que a gente vai imprimir na tela. Concorda comigo, pessoal, que são duas variáveis? São, né? Ó, deixa eu pegar a situação aqui com vocês. Ó, resultados, né? Ó, isso mesmo, João. É para separar os resultados, exatamente. Olha só, pessoal. Como que ele iria imprimir na tela? Digamos que o valor de F é 10 e o valor de G é 5. Tá? Aí ele vai imprimir na tela desse jeito aqui, ó. Olha como é que eu coloquei ele no chat, pessoal. Digamos que o valor de F é 10 e o valor de G é 5. Na hora de imprimir as duas informações na tela, ele vai imprimir 105. Por quê? Por que ele vai imprimir 105, pessoal? Alguém sabe dizer por que ele vai imprimir 105? Sendo que o F era 10 e o G era 5? Alguém sabe dizer? Porque ele imprimiu o quê, pessoal? Ele imprimiu as informações grudadas uma na outra. Né? Programa é assim, pessoal. O algoritmo trabalha assim. Né? Isso, exatamente, Pedro. Você tem que colocar um separador entre os dois. Senão o programa imprime tudo junto. O programa imprime as coisas tudo grudado um no outro. Tá? Então, é por isso, pessoal, que foi colocado aquele vírgula entre aspas. Aí, na hora de fazer a impressão na tela, como é que ele imprime? Ele vai imprimir 10,5. Legal? Por quê? Porque o valor da variável F é 10 e o valor da variável G é 5. Então, esse G, essa vírgula, pessoal, essa vírgula que está ali entre aspas, para que ela serve? É só estética. É só visual. E olha só, se em vez da vírgula, pessoal, você quisesse colocar o hífen, você poderia? Vocês poderiam colocar um hífen, pessoal, em vez de vírgula? Um tracinho, um hífen? Sim. Olha como é que ele imprimir na tela. Ele imprimir assim, ó. Resultados 10 tracinho 5. Então, aquele vírgula, pessoal, entre aspas, é só estética, só visual. Em vez de ser vírgula, poderia ser um tracinho, poderia ser uma palavra, poderia ser um espaço em branco, o que você quisesse. Tá? Então, voltando lá para o slide, pessoal. Aqui, ó. Percebam, nesse comando escreva aqui, ó. Resultados. Resultados que está entre aspas. E essa vírgula que está entre aspas são o quê? São texto. São informação textual. Tudo bem? Tanto resultados que está entre aspas, quanto a vírgula. É texto. Agora, o que é o F e o G? O F e o G são variáveis. Tudo bem? Então, na hora de escrever isso na tela, ele vai pegar o valor de F e de G, né, o conteúdo das variáveis F e G, e imprimir o conteúdo delas na tela. Legal? Lembrando que esses sinais de mais aqui, pessoal, em vez de ser mais, poderia ser também vírgula. Tá? Pessoal, estou aqui no chat. Vocês ficaram com alguma dúvida? Aí? Tem algum comentário, alguma dúvida que vocês ficaram? Essa parte do escreva aí, ficou confuso, pessoal, essa parte do escreva ou não? Oi? Pode falar. Voltando um pouquinho, na verdade, a gente vai assimilando as coisas e aí surge a dúvida. No caso, por exemplo, o senhor falou que o real e o inteiro, né, lógico, eles são diferentes entre si devido ao dado que você vai colocar como entrada. Mas vamos dizer que eu vou colocar dados inteiros no real. Vai haver algum problema nisso? O programa lê? Você consegue pôr. Você consegue fazer isso, viu, Danilo? Você colocar, por exemplo, inteiro num real. Consegue sim.
Mas o problema seria o inverso, Danilo. O problema seria o inverso. Se você tentar colocar um real no inteiro, você até consegue fazer isso. Mas aí, Danilo, você vai perder as casas decimais, tá? Digamos que seu número real está como 23,34 e você tentar atribuir esse número real para o inteiro, você vai ter que fazer uma conversão, fazer um cast. E na hora de fazer esse cast, você vai perder essas casas decimais ou vai arredondar o número, né, Danilo? Você vai perder as casas decimais ou arredondar o número. Dá para fazer esse tipo de coisa, mas às vezes você pode perder um pouquinho do fluxo numérico que você tem depois das casas decimais. Pode acontecer, Danilo. Mas isso também, Danilo, depende muito da linguagem, tá? Dependendo da linguagem que você está usando, ela dá alguns comandos para você específicos que dá para fazer essa conversão. Depende muito da linguagem. Ok? Mas é possível sim, dá para fazer esse tipo de coisa sim. Tá? Legal. Pessoal, mais alguma dúvida dessa parte do escreva e do leia, dos tipos de dados? Ficou claro, pessoal? O escreva? Eu senti que ficou um pouco confuso aí o escreva. Mas acho que tudo bem, né, pessoal? Vocês entenderam, Bruno? Esse sim do que é, Bruno? Só para entender. Esse sim aí do que é, Bruno? Que vocês entenderam? Ah, entenderam. Tá. Ah, legal. Achei que era um sim que tinha ficado confuso. Tá bom, tá bom. Legal. Vamos lá então, né, pessoal? Vamos prosseguindo, que é sempre melhor ver os programas rodando, né? Que eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Então vamos lá, vamos prosseguindo. Voltando aqui para o slide. Ó, esses caras aqui, pessoal, vão ser muito importantes na nossa programação. O que é esse cara aqui? Isso aqui é a convenção do nosso pseudocódigo para utilizar operadores, tá? Então, quais operadores a gente pode usar nos nossos algoritmos para poder programar? Ó, muitos deles provavelmente vocês já conhecem, né? Certamente vocês já conhecem. Olha só, sinal de mais é usado para soma. O hífen, tracinho, é usado para subtração. O barra, pessoal, cuidado, hein, pessoal? Esse aqui é a divisão, né? Não é aquela divisão que a gente já viu da matemática, né? Que tem uma barrinha e um ponto em cima e embaixo. Não é aquela lá, não, da matemática, tá? Em programação, a gente usa a barra para a divisão. Multiplicação, pessoal. Multiplicação não é aquele pontinho da matemática também. O que a gente usa aqui na multiplicação, pessoal? Usa o asterisco, tá? Usamos o asterisco para fazer multiplicação. Parênteses, pessoal. Para que servem os parênteses? Parênteses serve para agrupar termos, tá? Então, digamos, pessoal, que você tem uma fórmula matemática, uma fórmula gigante matemática, e você quer definir prioridades. O que é isso? Você quer definir quais cálculos vão ser feitos antes que outros. Então, você tem que usar o quê? Você tem que usar parênteses, né? Você usa parênteses para definir essas prioridades dentro de uma fórmula matemática, para você especificar quem que vai ser resolvido antes e quem que vai ser resolvido depois. E também, pessoal, você usa parênteses para agrupar termos, né? Sempre que você quer agrupar alguns termos, você usa parênteses numa fórmula, tá? Ó, no algoritmo, pessoal, a gente usa a setinha ou mesmo o sinal de igual quando a gente quiser atribuir um valor para uma variável, tá? Vou colocar no chat aqui para vocês, pessoal, para ficar mais claro. Olha só, colocando aqui no chat. Digamos que eu quero atribuir o valor 10 para a variável A. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Vendo, pessoal? Estou atribuindo o valor 10 para a variável A. Outro caso. Estou atribuindo o valor 5,3 para a variável B. Uso o sinal de igual. Tá? Ou, pessoal, eu também falei ali do uso da setinha, né? É que aqui a setinha no meu teclado vai ficar mais complicado, pessoal. Mas seria mais ou menos assim, ó. Estão vendo aí no chat? A variável C está recebendo o valor 34. Tudo bem, pessoal? Eu estou atribuindo o número 34, o valor 34 para a variável C. Tá ok?
Então, essas três coisas, pessoal, que eu fiz aí no chat, são chamadas de atribuição de valor, tá? Eu estou atribuindo valores para uma variável, e eu posso usar ou sinal de igual ou uma setinha no algoritmo, tanto faz, tá? Deixa eu só ver aqui o comentário, pessoal, do Alan. Professor, eu usei o circunflexo no Portugal para fazer potência. Ele não aceita, viu, Alan? O circunflexo no Portugal Studio, ele não dá certo, tá? O circunflexo, Alan, dá para você fazer no algoritmo, no pseudocódigo. Aí dá para fazer. Mas no Portugal Studio ele não aceita. Aí tem um outro comando que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá, Alan? Aí vocês vão usar lá uma biblioteca. Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que faz, tá, Alan? Lá no Portugal Studio. Legal. Aí você me cobra depois, na hora dos programas, quando a gente estiver nos programinhos, eu te mostro, tá, Alan? E mostro para todo mundo também. Pessoal, alguém ia me perguntar alguma coisa agora por voz, né? Professor, é o Oi. Fernando. Oi, Fernando. Para divisão, usa a barra para a direita, certo? Isso. Só que eu cheguei a ver ao contrário. Usa para quê? Ó, aquela outra barra, essa aqui, ó. Vou colocar no chat. Barra N, tá vendo ali? Isso. Eu posso usar o barra N quando eu quero gerar quebra de linha. Por exemplo, eu tenho um texto gigante e no meio do texto eu quero gerar uma quebra para a próxima linha. Eu coloco o barra N dentro do escreva, ele joga aquela informação para a linha de baixo. Tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês também, pessoal. Esse barra N eu tenho colocado dentro do escreva. Dentro do parênteses, dentro do escreva, eu boto esse barra N para ele gerar uma quebra de linha. Tá? Mas não confundir, tá, pessoal? Essa barra que eu estou colocando aqui no chat, ó. Opa, escapou uma interrogação ali. Essa barra que eu coloquei ali agora é a divisão, né? Essa barra que eu acabei de colocar no chat. Agora, a barra invertida é para outra coisa, para outra finalidade. Eu vou usar para quebra de linha. Já posso mostrar isso também para vocês daqui a pouquinho lá no Portugal. Tá? Vamos lá. Prosseguindo então, pessoal, lá na explicação. Ó, no algoritmo, né, no pseudocódigo, eu posso usar o circunflexo ou o 2 elevado, né? 2 pequenininho elevado, quando eu quero fazer potência, quando eu quero fazer exponenciação. Entretanto, pessoal, essas coisas dá para usar no algoritmo, no pseudocódigo, tá? Se for no Portugal Studio, é de uma outra forma. Eu já vou explicar para vocês, tá? Mas isso aqui dá para fazer potência, dá para fazer exponenciação no algoritmo, no pseudocódigo. Outros operadores aqui, pessoal, importantes para nós. Operadores de relação, operadores de comparação. Quais são eles? Vamos ver aqui, ó. Menor, né? Esse aqui é o menor. Menor ou igual, que também dá para fazer dessa forma aqui. Mas em programação, pessoal, é muito mais usual esse cara aqui, ó. Tá? Sinal de maior, maior ou igual, que no pseudocódigo também dá para fazer assim. Mas essa forma aqui é muito mais usual. O que é esse cara aqui, pessoal? É o diferente. Sinal de menor e sinal de maior é para representar o diferente. Também dá para fazer dessa maneira, no pseudocódigo, entretanto, essa forma aqui, pessoal, é muito mais usual. Tá? Sinal de menor, sinal de maior. Legal? E esse cara aqui, pessoal? O que seria dois sinais de igual? Dois sinais de igual você usa quando você quer comparar dois valores. Tá? Digamos, pessoal, que você tem um comando if, um comando C, tá? Que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas. Tá? Uma estrutura condicional, um comando condicional. Quando eu estiver utilizando um comando condicional, obrigatoriamente eu tenho que usar dois sinais de igual para fazer a comparação. Tá? Então, não confundam, pessoal, olha só. Pega esse sinal de igual que está aqui em cima. Geralmente eu uso um sinal de igual quando eu quiser fazer atribuição de valores. E eu uso dois sinais de igual quando eu estiver comparando valores, por exemplo, no comando C, uma estrutura condicional. Tá?
Mas fiquem tranquilos, pessoal, que isso aqui eu vou explicar melhor para vocês quando a gente estiver entrando no tópico de estruturas de decisão. Tá? E por último aqui, né, outros operadores que são muito importantes também, são eles, pessoal. Operador e, operador ou e operador not, operador de negação. Esses 3 operadores aqui são chamados de operadores lógicos. Tá? Na aula, pessoal, da semana que vem, já estou adiantando o tópico, né? Já estou adiantando para vocês. Na semana que vem, eu vou explicar para vocês tabelas verdade, tá? Eu vou mostrar para vocês as tabelas verdade do e, do ou, do not, para a gente entender melhor a diferença entre esses 3 operadores. Legal, pessoal? Então, são os 3 principais operadores lógicos que a gente vai usar aqui ao longo da nossa disciplina. Tudo bem? Legal. Pessoal, deixa eu partir aqui para o chat, para ver se vocês têm alguma dúvida até esse momento. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre esses operadores? Vocês querem questionar alguma coisa? Sim ou não? Acho que por enquanto não, né, pessoal? Por enquanto tranquilo? Sim? Só na hora que for usar. Tá bom. Vamos lá, então. Legal. Prosseguindo. Ó, esse exemplo que está aparecendo aqui, pessoal, ele é um exemplo clássico, né? Se vocês forem pegar, pessoal, qualquer livro de programação, né? E vocês começarem a estudar qualquer livro de programação, geralmente esse aqui é um dos primeiros algoritmos que eles colocam, que é o famoso programa do Hello World. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? O famoso programa do Hello World, né? Então tá aqui, pessoal. Algoritmo. Aqui estou chamando ele de Olá Mundo, né? É o nome do meu algoritmo. Aqui está o início e está o fim. Qual que é a única coisa que eu estou fazendo, pessoal, nesse algoritmo aqui? Eu simplesmente estou imprimindo uma informação na tela, né? Escreva Olá Mundo. Tudo bem? Então, percebam que isso aqui, pessoal, ele está escrito em pseudocódigo. Ele está escrito em algoritmo. Tá? Como que ficaria, pessoal, esse algoritmo aqui convertido para Portugal Studio? Em Portugal Studio e também no Python, ele vai ficar da seguinte forma, pessoal. Olha só. Vocês já devem ter percebido, né, pessoal, desde a semana passada, que no Portugal Studio, ele sempre tem essas coisas, ele já cria meio como padrão no Portugal Studio, né? Ele coloca programa, só aceitar aqui quem está entrando agora. Opa, entrando mais um. Legal. Você já deve ter percebido, né, pessoal, lá no Portugal Studio, que essas definições aqui são básicas, né? Ele já sempre cria isso aqui, lá no programa de vocês, né? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A palavra programa, abre e fecha os chaves, né? Que é o bloco principal de programa. E aqui nós temos a nossa função início, né? Função início, abre e fecha parênteses. E aqui a gente tem o abre e fecha chaves, tá? O que é, pessoal, essa função início? Essa função início é exatamente o nosso módulo principal de programa, tá? Todo o nosso algoritmo, pessoal, nosso programa principal tem que ser desenvolvido dentro dessa função início, tá? Percebam ainda, pessoal, que no Portugal Studio, sempre, para a gente delimitar bloco de programa, no Portugal Studio, sempre a gente tem que usar chaves, né? Abre chaves e fecha chaves. Então, sempre para delimitar bloco, no Portugal Studio, tem que usar abre e fecha chaves. Na verdade, pessoal, isso aí é muito parecido com linguagem C, né? Linguagem C usa chaves. Java também usa, né? Então, grande parte das linguagens usa chaves para delimitar bloco de um programa, tá? Então, tá aqui o nosso famoso Hello World, né, pessoal? Função início, escreva Olá Mundo. Tá? Legal. Olha só, pessoal, vai ser o primeiro contato aqui de vocês com Python. Ó, como é que ficaria em Python, pessoal? Em Python. Em Python, pessoal, é extremamente simples em Python. Por quê? Em Python, pessoal, não é necessário delimitar bloco. No Python, não é necessário nem declarar variável. Você não precisa declarar variável em Python.
Então, esse programa, pessoal, em Portugal Studio, seria exatamente esse programa em Python aqui embaixo. Como que ficaria em Python, pessoal? Eu faço print. Para que serve o print? Serve para imprimir informação na tela. Fiz um print, de Olá Mundo na tela, ele vai imprimir essa informação na tela para mim. Tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e eu vou compartilhar com vocês a tela do meu Portugal, né? Se vocês quiserem fazendo junto comigo, acho que é bacana, né, pessoal? Porque vocês vão, a gente vai exercitando aqui em conjunto, tá? Olha só, jovens, coloquei aqui no chat para vocês o link do Portugal. Para quem se esqueceu, clica ali no link do Portugal, tá? Eu vou agora compartilhar a tela do meu Portugal Studio com vocês, tá? Só um momentinho, ela está carregando agora para vocês. Compartilhei com vocês, pessoal, o link ali do Portugal Studio no chat, se alguém quiser acessar. O que eu vou fazer lá, pessoal, no meu Portugal Studio? Bom, vamos fazer lá o Hello Mundo, né, pessoal? Vocês devem estar visualizando aí, eu estou digitando. Coloco lá, né, pessoal? Olá, mundo. O famoso Hello World. Né? Fiz aqui em Portugal Studio. Clico aqui nesse botão, executar o programa. Tá? Ele mostra aqui para mim o Olá Mundo e programa finalizado. Tá? Você já deve ter feito isso porque vocês desenvolveram, pessoal, esse programa aí baseado nos exercícios que foram dados na semana passada. Tá? Então, esse aqui é o ambiente do Portugal Studio que a gente já vem usando aí nas nossas aulas. O que eu vou fazer agora para vocês, pessoal? Agora eu vou interromper o meu compartilhamento. Vocês vão perceber que eu acabei de interromper. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês, pela primeira vez, o ambiente do Python. Vou colocar no chat aqui, ó. Ó, pessoal, tá ali no chat. Vou pedir para vocês clicarem ali, para vocês acessarem junto comigo. Tá? Então, acabei de disponibilizar o link do Python para vocês ali no chat. E vou compartilhar agora a tela do meu Python com vocês. Só um minutinho, ele está carregando aqui. Você já deve estar vendo aí, pessoal, a tela do meu Python. Não é? Está aqui. Essa aqui é a tela do meu Python. Percebam, pessoal, que ele tem aqui 3 divisões nessa tela, né? Basicamente, essa primeira divisão seria a janelinha de projeto. A segunda, pessoal, essa telinha aqui seria o meu editor, é onde eu vou fazer a programação. E aqui é a minha tela, o meu console, né? O meu console. É onde vai ter a saída dos meus programas, né? A saída da execução dos meus programas vem nessa tela aqui de console que está à direita, tá? Então, olha só, pessoal, vamos fazer exatamente o que eu fiz lá no Portugal. Né? O que a gente tinha feito lá mesmo, pessoal? Hello World, né? Aqui, ó. Colocamos lá um comando print. Tudo bem? Olha só, pessoal. Acabei de colocar aqui um print, Hello World, e ele imprimiu a saída aqui, nessa parte direita, que é a minha tela de console. Tudo bem, pessoal? Estou voltando aqui no chat. Agora vocês já sabem quais são os 2 ambientes que a gente vai usar ao longo de todo o semestre, hein, pessoal? O Portugal Studio, que você já tem o link aí, e agora vocês também já têm o link do Python, que é a linguagem de programação que a gente vai fazer o uso ao longo do semestre. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Ou posso passar aqui para o próximo exemplo? A gente vai fazendo juntos. Legal? Estão me acompanhando? Show de bola. Vamos para o próximo, então. Maravilha. Maravilha. Bruno, Laiane, Kelly, maravilha. Prosseguindo. Legal. Então, interrompendo aqui o compartilhamento do meu Python, e agora eu vou voltar a compartilhar com vocês a minha apresentação de slides. Tá? Tá carregando aí para vocês, né, pessoal? Só um minutinho.
Já deve estar aparecendo a tela do meu PowerPoint de novo. Tudo bem, né, pessoal? Então tá aqui. Acabamos de executar o famoso programa aí Hello World, né? Olá Mundo. Legal. Pessoal, esse programinha aqui é conhecido de vocês, né? É conhecido de vocês. Vocês fizeram ele na semana passada comigo, não foi? Ó, ele é o famoso algoritmo do quadrado, né? Onde você quer pegar um número e elevar ele ao quadrado, correto? Então, a gente já discutiu ele semana passada. Mas relembrando, pessoal, o que era esse algoritmo aqui, ó? Vamos ver. Algoritmo, o nome dele é quadrado. Declarei duas variáveis. São elas, variável Q e N, ambas são do tipo inteiro. Aqui está o início e o fim do meu algoritmo. Lembrando, pessoal, esse aqui é pseudocódigo. Ele não está no Portugal Studio ainda, tá? Início e fim do meu algoritmo. Escreva, digite um número, leia N, né? Variável N está declarada aqui em cima como inteiro, não é? Ou seja, o número digitado pelo usuário no teclado do computador vai ser armazenado na variável N, tá? Depois, o que a gente faz, pessoal? Eu peguei e fiz N vezes N. N vezes N é a mesma coisa que N ao quadrado, né, pessoal? N vezes N. E eu atribuo o resultado, né? Estou fazendo a atribuição através da setinha, fazendo a atribuição do resultado para a variável Q, tá? Depois, o que eu faço, pessoal? Imprimo o resultado na tela, não é? Escrevo o quadrado de N, é o N que o usuário digitou, o quadrado de N é Q. Q é o valor que acabou de ser calculado na linha anterior. Legal, pessoal? Tem um exemplozinho que a gente tinha discutido aí na semana passada. Percebam, esse exemplo aqui, pessoal, ele está em pseudocódigo, ele está em algoritmo, tá? Aí, esse aqui, pessoal, é uma discussão que a gente vai fazer futuramente, né? Percebam, basicamente esse algoritmo aqui, ele é a mesma coisa que esse algoritmo anterior. Ele é a mesma coisa. Então, a única diferença que tem aqui, pessoal, seria qual? É a declaração de variáveis, tá? Percebam que aqui nesse exemplo, pessoal, a gente está fazendo a declaração de variáveis dentro do início e do fim do algoritmo. Vocês perceberam? E aqui no exemplo anterior, a gente está fazendo a declaração de variáveis fora do início e do fim. Qual que é a diferença, pessoal, entre essa forma e essa forma aqui? Qual que é a diferença? Essa maneira aqui, pessoal, essa forma aqui, onde eu declaro as variáveis fora do início e do fim, nós chamamos essas variáveis de variáveis globais. O que são variáveis globais? São variáveis que podem ser usadas em qualquer parte do programa. Digamos que o meu programa comece a crescer muito. O programa fica gigante. E eu crio vários módulos no meu programa. Se eu declarar as variáveis como variáveis globais, que é o jeito que está aqui, essas variáveis globais poderão ser acessadas em qualquer módulo, em qualquer parte do meu programa. Tá? Diferentemente, pessoal, dessas variáveis aqui, que elas estão declaradas dentro do bloco do início e do fim. Ou seja, essas duas variáveis aqui são chamadas de variáveis locais. Tá? Essas variáveis somente poderão ser acessadas, somente poderão ser utilizadas no escopo desse meu programa principal, no escopo desse meu algoritmo principal. Tudo bem, pessoal? Mas esse assunto aqui, pessoal, eu vou explicar mais para vocês, principalmente quando eu estiver falando daquela aula de funções e procedimentos que eu comentei com vocês, que eu vou explicar no mês de outubro. Tudo bem, pessoal? Mas já estou adiantando algumas coisas, né? Já estou dando alguns pitacos aí de algumas coisinhas importantes no futuro. Tá? E legal, pessoal. Ó, essa aqui é a solução, essa aqui é exatamente essa solução desse exercício que eu acabei de mostrar para vocês, só que convertido para Portugal Studio. Tá? Tudo bem? Deixa eu partir aqui para o chat, pessoal, para ver se vocês têm alguma dúvida sobre essa explicação até esse momento.
Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Só uma coisa. João Vitor. Pode falar, João. Pode falar, fica à vontade. Se quiser falar, ou se quiser usar chat, fica a seu critério. No caso ali, é só uma representação, certo? Poderia ser no caso A e B. Entendi sua pergunta, João Vitor. Exatamente, João Vitor. Ali onde eu declarei aquelas duas variáveis, elas estão declaradas como Q e M. Mas você poderia, João Vitor, dar qualquer nome para elas. Se você quiser chamar elas de A e B, você pode. Você pode. Só que tem um detalhe, João. Se você declarar elas como A e B, você vai ter que usar o A e o B ao longo do programa. Você não vai poder usar o Q e o M. Tudo bem? Então, se você criou como A e B no começo, é exatamente o A e o B que vai ter que ser usado ao longo do programa. Você não vai poder usar Q e M. Legal, legal. Show de bola. Maravilha. Maravilha, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa parte aí? É que esse exercício aí também vocês já tinham feito, né, pessoal? Então, esse aí eu acho que vocês entenderam bem, né? Esse aí do quadrado, né? Esse aí tá mais ou menos tranquilo, porque vocês já tinham feito aí em Portugal Studio aí da semana passada. Foi, pessoal? Esse aqui já tá mais ou menos tranquilo, acredito, né? Acredito que esteja mais tranquilo esse aqui. Legal. Mas aí, pessoal, semana passada, eu tinha mostrado para vocês só o Portugal Studio, né, desse exercício aqui. E eu não mostrei o Python, né? Lembra, pessoal? Eu só mostrei o Portugal Studio para vocês, desse cara aqui na semana passada, mas eu não mostrei o Python. Olha como é que fica em Python, pessoal, esse exercício aqui, ó. Percebam. É a primeira vez que vocês vão ver isso aqui. Isso aqui é novo, hein? Presta atenção. Olha só, pessoal. Em Python, na linguagem de programação Python, vocês vão ter que usar esse comando input, tá? Vocês têm que usar o comando input para fazer a entrada de dados, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, pessoal. Input, digite um número, para o usuário entrar com o número. Percebam, pessoal, esse input tem um abre parênteses, abre aspas, fecha parênteses. Mas vocês perceberam, pessoal, que aqui no começo tem um float? Ó, tem um float, abre parênteses e fecha parênteses no final. Por que tem um float aqui, pessoal? Por que tem esse float? Vou explicar. Primeiro, o que é um float? Um float é um float, pessoal, é um tipo de dados real, tá? Float é a mesma coisa que real, tá? Aquele tipo de dados real que eu expliquei para vocês agora há pouco. Mas por que o float está aí, pessoal, nesse lugar? Pelo seguinte, presta atenção. No Python, pessoal, no Python, sempre que você faz o input, sempre que você faz a entrada de dados, sempre a sua entrada de dados vem no formato de texto. Sempre a sua entrada de dados, pessoal, vem no formato de string, no formato de texto, no formato de caractere. Ou seja, pessoal, se eu quiser pegar essa entrada de dados e utilizar ela como um número, como um numeral, como um número, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma conversão. Sempre eu tenho que fazer isso no Python. Então, o que esse float aqui está fazendo, pessoal? Eu estou pegando a minha informação que está sendo digitada no formato de texto e estou convertendo ela para real e atribuindo esse número real para a variável n. Depois eu faço o quê? N vezes n atribuo para aqui o resultado, que é o cálculo do quadrado, e depois eu faço o print na tela. Como é que fica o print, pessoal? O quadrado de n é Q. Parecido com o algoritmo, não é, pessoal? Perceberam que é parecido com o algoritmo? Print, o quadrado de, entre aspas, tudo que está entre aspas é texto, então o quadrado de é texto, e o E aqui, entre aspas, também é texto. E o que é o N e o que é o Q, pessoal? São variáveis. Tudo bem? São variáveis. Eu vou interromper aqui, pessoal, o compartilhamento, e eu vou fazer com vocês lá no Python. Pode ser, pessoal? Vocês querem fazer no Python aí de vocês também, pessoal? Pode ser? Vocês querem fazer no Python? Por gentileza, pessoal, se vocês tiverem aí aberto o link do Python de vocês,
Eu vou pedir para vocês tentarem fazer junto comigo também, para vocês irem se acostumando, né? É bom vocês irem se acostumando com o ambiente do Python. Então, tá aqui, ó, Júlio. Coloquei o link do Python aqui no chat para vocês. Acesso o Python. Agora eu vou compartilhar a tela do meu Python aqui com vocês, pessoal. Cadê o meu Python aqui? Só um momentinho. Eu estou com algumas telas abertas. Vamos lá. Vou compartilhar. Está aqui, tela do meu Python. Está carregando aí, só um momentinho. Está carregando, carregou. Vou pedir para vocês, pessoal, para vocês também entrarem no Python e fazerem junto comigo. Ó, vai lá então, pessoal, junto comigo. Vou aumentar aqui o tamanho da tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Vamos lá, como é que faz? Acompanha comigo aqui, pessoal. Como é que era o nome da nossa variável lá mesmo? N, né? NQ, isso. Mas poderia ser qualquer nome, né? Ó, vou fazer aqui N, aí vem a conversão, input. Coloco aqui. Digite o valor. 2 pontos. Tá? E depois, pessoal, Q recebendo N vezes N, depois faço o print, né? Coloco o quadrado D, né, pessoal? Lembram? O quadrado de N, entre vírgulas, quadrado de N é, deixar espaçado aqui para ficar bonitinho, o quadrado de N é Q. Tá aqui. Legal? Aí eu venho aqui em cima, no meu compilador Python, clico nesse botão aqui, executar. Aguardo um pouco. Vamos lá. Opa, parece que não foi, hein, pessoal? Vamos fazer um teste aqui de novo. Parece que deu uma bugada aqui. Vou dar mais uma testada. Vou dar uma recarregada aqui na tela. Às vezes pode ser que ele ficou com alguma sujeira de memória do exercício anterior, né, pessoal, que a gente tinha testado. Mas já carreguei aqui a tela rapidinho. Tá dando boot aqui, pessoal? Perceba que ele faz o boot aqui do Python, né? Tá conectado. Acabou de conectar. Deu boot no... fez a inicialização do meu Python, né? Ó, coloquei aqui. E aí a gente manda compilar. Foi, pessoal. Tá aqui, ó. Foi. Digite o valor. 5. 5 vezes 5 é 25. Então, o quadrado de 5 é 25. Tá? Vocês devem estar vendo a minha tela, né, pessoal? Minha tela está compartilhada com vocês. E aí vai a minha pergunta, pessoal. Tiveram o primeiro contato aí com Python? Conseguiram fazer? Sim? Conseguiram testar aí o código, pessoal? Dar uma compilada nele, ver ele rodando? Sim, conseguiu, Laiane? Bacana. Ah, e outra coisa, jovens. Vocês perceberam que não precisa declarar variável no Python? Vocês perceberam isso? Que não precisa declarar variável no Python? Fantástico isso, né? Você não precisa declarar variável no Python. Você só bota as variáveis e começa a usar. Olha que beleza, pessoal. Você faz as coisas meio diretão no Python. Fantástico, né, Bruno? E vocês perceberam ainda, pessoal, que o código em Python, ele ficou muito mais limpo, muito mais enxuto que no Portugal Studio? Ficou, não ficou, pessoal? Muito mais prático, né, Júlio? Percebeu? Muito mais enxuto, mais prático, né? Não precisa declarar variável, não precisa colocar abre chaves, fecha chaves, é muito mais prático, né? Então, dá uma testada aí, pessoal, nele, para ver se roda, e aí vamos para os próximos. Vamos que vamos para os próximos. Legal. Eu interrompi, pessoal, meu compartilhamento aqui. Agora eu vou compartilhar de novo o meu PowerPoint. Vamos lá. Tá aqui, né, pessoal?
Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Ainda não, está carregando. Agora sim. Legal. Olha lá, pessoal. Está aparecendo esse código que a gente acabou de fazer juntos. Vamos para o outro? Vamos fazer mais? Vamos. Ó, um outro aqui. Esse é legal, esse é novo, pessoal. Esse vocês não fizeram ainda. Tá? Vamos fazer assim, pessoal. Esse aqui eu vou ainda dar ele pronto para vocês. Tá? E aí o próximo eu posso pedir para vocês tentarem fazer. Pode ser? Então vamos lá. Então preste atenção, pessoal. Crie um algoritmo que calcule a média aritmética de 4 números reais digitados pelo usuário. Percebam, pessoal. Ele quer que a gente faça o cálculo da média aritmética simples, de 4 números reais digitados pelo usuário. Legal. Deixa eu passar aqui para o chat, pessoal, para perguntar para vocês. Pergunto. Quantos escreva-leia, pessoal, a gente vai precisar lá no nosso algoritmo? Quantos escreva-leia serão necessários, no caso desse exercício aí? Quantos que a gente vai precisar? O que vocês acham? Vamos precisar de 4. Perfeito. Perfeito, Danilo, Bruno, Vinícius. Perfeito, 4. Isso, no Portugal Studio também, Danilo. Inclusive no Portugal Studio. Vai precisar de 4 escreva-leia. Como é que vai calcular a média, pessoal, desses 4 valores aí? Como é que a gente faz o cálculo? É média, né? É média simples, não é? Isso mesmo aí, pessoal. Exatamente, Bruno. Vai somar os 4 valores e aí divide por 4. Exatamente, Danilo. Perfeito. Você já sabe a resposta. E depois é só imprimir o resultado na tela. Perfeito, pessoal. Vocês já definiram a resposta do problema. Legal. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos lá. Como é que fica? Tá aqui. Ó, pessoal, isso aqui seria a solução no pseudocódigo, né? No algoritmo. Como é que fica? Vamos ver aqui, ó. Algoritmo, média de 4 valores. Início e fim. Legal? Percebam. Criamos 5 variáveis. 5 variáveis são elas. A, B, C e D em média. Para calcular a média depois. Tudo bem? Tudo do tipo real, porque ele pediu isso no exercício, não pediu, pessoal? Ele pediu para serem 4 números reais. Então, olha só. Escreva a leia para o A, escreva a leia para o B, escreva a leia para o C, escreva a leia para o D, e aí, finalmente, a gente vai fazer o quê, pessoal? O cálculo. A mais B mais C mais D, perceba, pessoal, a soma dos 4 valores tem que estar entre parênteses. Por quê? Para que ele faça a soma primeiro, para depois dividir por 4. Tudo bem? Atribuo o resultado para a média, imprimo o valor de média na tela. Legal? Dúvidas, pessoal, nessa resposta aqui? Alguma dúvida? Tranquilinho? Tudo bem. Como que ficaria, pessoal, no caso do Portugal Studio? É muito parecido, né? Concorda comigo, pessoal, que fica muito parecido? Está aqui as 5 variáveis, as 4 entradas de dados, calcula a média e depois imprime aqui na tela. Tá? Querem digitar isso aqui também lá no Portugal? Pessoal, vocês devem estar com o Portugal Studio aí aberto, não estão? Sim ou não? Então, né, pessoal? Vamos para a gente praticar, para a gente dar uma praticada? Vou pedir para vocês entrarem lá no Portugal Studio de vocês. Tá? Vou entrar aqui no meu Portugal. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Tá? Só um momentinho. E vou jogar esse código, pessoal, lá no meu Portugal Studio. Tá? Para a gente poder ver ele rodando. Cadê? Tá aqui, pessoal. Estava aqui o meu Olá Mundo, né? Meu Hello World. Vou tirar ele daqui. E vou jogar aqui o nosso função início. Aqui, pessoal, eu já acabei fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do meu slide, tá? Mas aí eu tenho que tomar um certo cuidado, pessoal, quando eu faço Ctrl+C, Ctrl+V do slide, porque aqui, ó, aqui o função não pode ter acento, né? Vocês viram aqui, ó? Função aqui, início, não pode ter acento.
tá? E outra coisa, pessoal, quando eu copio o programa do slide, eu tenho que mudar todos os aspas. Porque o aspas, ele vem com o formato do PowerPoint. Então, obrigatoriamente, eu tenho que mudar os aspas aqui. E aí, só quando eu mudo os aspas é que ele detecta, né? Detecta aqui os comandos corretamente, ó. Perceberam? Então, vou pedir para vocês digitarem rapidinho aí também, pessoal, para dar uma testada aí, para vocês irem se acostumando com a ferramenta. Tá bom? Bom, então, vocês devem estar vendo em meu Portugal, pessoal. Vou pedir para vocês digitarem ele agora. Façam a declaração de 5 variáveis. Façam, escreva a leia para o A, B, C e D. Faz o cálculo e depois imprima o resultado na tela. Tá? Vou mandar executar. Opa, deu um errinho ali. E agora eu vou pedir para vocês, pessoal, para vocês me ajudarem. Alguém sabe me dizer, pessoal, qual que é o erro desse código aí? Vocês devem estar visualizando o meu programa, né? Alguém sabe me dizer, pessoal, o que está errado nesse programa? Ele deu um erro ali de compilação ali. Será que alguém consegue detectar ali, pessoal, qual que é o erro? Eu já sei qual que é o erro, pessoal, mas eu vou jogar a bola para vocês. O final, o aspas, tá faltando aspas nas letras. Deixa eu dar uma olhadinha lá, galera. Vamos ver lá. Vamos pegar. O pessoal tá falando do acento. O acento acho que até passa, Luciano. Até passa. Mas o pessoal tá falando das aspas. Vamos ver aqui comigo, pessoal. Vamos ver se tem aspas, alguma aspa errada. Ah, verdade, galera. Muito bom. No segundo escreva, né? Muito bom. Aqui, ó. Tá faltando aspas aqui, ó. Perfeito. Vou compilar de novo. Vamos ver se tem mais algum erro? Vamos ver? Compilei. Passou, pessoal. Perfeito aí. Perfeita a correção de vocês. Estou rodando o código agora, hein? Vamos lá. Vou colocar os 4 valores. Digitei os 4 valores. Calculou a média. Imprimiu a média na tela para mim. Legal, né, pessoal? Vocês testaram, pessoal? Ah, verdade. A barra estava até amarela, inclusive, né, João? Estava indicando o erro, né? É verdade, estava faltando aspas ali. Vocês conseguiram, pessoal, testar no de vocês? Vocês conseguiram? Vocês têm o link aí do Portugal Studio ou vocês querem que eu mande de novo para vocês? Oi? Conseguiram? Vocês foram olhando pelo meu aqui? Conseguiram? Maravilha, pessoal. Maravilha. Vamos converter ele para o Python? Pode ser, pessoal? Vamos converter para o Python? Sim? Tá. Vamos lá. Então, eu vou interromper. Posso interromper, pessoal? Vou interromper agora o Portugal Studio. Tá? E vou agora compartilhar a tela do meu Python. Vamos lá? Vai começar a aparecer o meu Python aí para vocês. Só um momentinho, apareceu. Legal. Cadê? Deixa eu entrar no meu Python aqui. Legal. Tá aqui, pessoal, meu Python. Ó, deixa eu dar uma atualizada aqui. Então, agora, pessoal, vamos pegar esse programa aí que a gente acabou de desenvolver em Portugal Studio, tá? E vamos converter para o Python. Lembrando, pessoal, não vai precisar declarar variáveis, hein? É tudo diretão. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Float input. Ó, digite valor. Vou colocar aqui, digite valor 1. Tá? E aí depois tem valor 2, valor 3, valor 2, 3 e 4, né? Fiz Ctrl C, Ctrl V, pessoal, para agilizar, tá? Para a gente ser mais efetivo aqui, ó. Variáveis B, C, D. Vou colocar aqui, ó. Digite o valor 1, o valor 3, o valor 4. Depois, o cálculo, né, pessoal? Média recebendo A mais B mais C mais D. Dividido por 4. Print.
simples, né, pessoal? A média é o quê? Média. Já pegou aqui, né, pessoal? Inclusive, ele apareceu a variável aqui para mim, estão vendo? Ó? Esse ambiente é bacana, pessoal, porque ele vai ajudando você também na programação. Vocês perceberam que aqui apareceu a variável média para mim? Eu posso clicar na variável média, ele selecionaria automaticamente para mim. Tá? Manda compilar. Tá aqui, pessoal. Tá rodando o código. Coloca aqui os valores. Digita alguns valores aqui. Calcula a média. E imprime a média aqui na tela. Tá? Vou pedir para vocês tentarem fazer agora também, pessoal. Vocês estão vendo a minha telinha? Vou pedir para vocês darem uma testada. Aliás, pessoal, vou voltar aqui para o chat, inclusive, até para dar uma ajudada aí. Apesar que esse começo é bom você digitar em tudo, né, pessoal? Mas coloquei aqui no chat, aqui, se alguém quiser pegar o código aí, para dar uma agilizada. Tá? Você fez um pouco diferente, Alan? No Portugal ou no Python? Como é que você fez? Ah, não tem problema. Você fez um pouco diferente, Alan. Rodando, né? Então, Alan, mas tem um problema no seu código. Tem um probleminha. Sabe qual que é o problema no seu código? Você tem que botar parênteses na soma. Você tem que botar um parênteses para fazer toda a soma primeiro, para depois a divisão por 4. É a única questão ali, Alan. O restante está ok. Inclusive, você fez ali a média de NNPT é Q, né? Outro problema que tem ali, Alan, é que o seu print, o N, o M, o P e o T vai aparecer tudo grudado, né? Você vai ter que criar alguma maneira ali, com aspas, para que ele não fique tudo grudado aos valores. Então, só essas duas questões, tá, Alan? Tem que fazer primeiro a soma, tem que botar ela tudo entre aspas. Aspas não, tem que colocar toda a soma entre parênteses. E o seu print ali, o N, o M, o P e o T vai imprimir tudo grudado. Então, você vai ter que colocar uns aspas ali no meio para dar uma separação, para gerar uma separação entre os valores. Mas do resto está certo. Você falou o que ali? Você não usou média, você deixou o que? Ah, mas mesmo assim, Alan, mesmo você tendo usado o variável que, tem que usar parênteses ali na soma. Tá? E o resto do pessoal, conseguiram? Conseguiram fazer, pessoal? Esse tempinho aí deu para codificar? Sim? Legal, pessoal. É bom vocês irem fazendo comigo para vocês irem se acostumando com o ambiente. Tá? Tanto com o ambiente do Portugal Studio quanto do Python. Que bom, pessoal. Fico feliz aí que vocês estão conseguindo fazer. Estão me acompanhando. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Mais um? Vou interromper aqui, então, o compartilhamento do PowerPoint. E agora vou aliás, eu saí do compartilhamento do Python, né? E agora vou entrar no compartilhamento do slide, do PowerPoint. Então, tá aqui, pessoal, no slide, essa resposta que eu acabei de apresentar para vocês e como ficaria a resposta no Python, né? Na verdade, a gente acabou de fazer isso aqui, né, pessoal? Eu mostrei a resposta depois. Mas tá aqui, ó. A resposta desse exercício aqui em Python da média de 4 valores. Percebam que é bem fácil em Python, né, pessoal? Você não precisa declarar variável, você não precisa colocar bloco, né, com abre e fecha chaves, né? Então, percebam que no Python é bem mais simples, né, bem mais lúdico de fazer a programação. Tá? Legal. Vamos fazer mais um aqui, pessoal? Vamos ver qual que é o outro aqui, ó. Vou fazendo junto com vocês também, tá? Aí depois vocês vão ter alguns para fazer em casa, mas esses aqui vamos fazendo juntos. Ó, pessoal, cria um algoritmo que leia os valores dos lados de um retângulo, né? Os lados de um retângulo, e calcule e visualize o perímetro e a área do mesmo. Vou para o chat, pessoal. Alguém sabe me dizer como é que calcula a área e o perímetro do triângulo? Alguém sabe me dizer, pessoal, como é que calcula?
A área e o perímetro? Ó, o Bruno está falando aqui, ó. Isso, Bruno. Lado vezes lado seria a área, né, Bruno? Lado vezes lado seria a área. E perímetro? O que seria perímetro? Isso mesmo, Carol. A área é base vezes altura. Exatamente, Carol. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Perfeito, Bruno. Você já me deram a resposta. Perímetro é a soma dos 4 lados e a área é a base vezes a altura. Exatamente, já temos a resposta. Tá? Bacana. Dá para fazer vezes 2 também, né? Dá para fazer uma multiplicação ali por 2 também, né, Carol? Dá para fazer. Mas olha só, pessoal, eu pergunto para vocês. Ele é um retângulo, né? Ele é um retângulo. Pergunto, quantos valores a gente vai pedir para o usuário? Quantos valores, pessoal? 2, exatamente, Carol. A gente só vai pedir 2 valores para o usuário. Quais são eles? A base e a altura. São os únicos 2 valores que a gente vai pedir para o usuário. Concorda comigo? Exatamente, Carol. Ou seja, vocês acabaram de resolver já o algoritmo comigo, pessoal. Está resolvido na nossa cabeça. Agora é só botar no papel. Né? Vocês acabaram de resolver comigo. Vamos lá. Como é que fica? Ó, vamos lá. Aqui está em pseudocódigo, tá, pessoal? Está em algoritmo. Tá? Ó, declaramos 4 variáveis. Lado A, lado B, perímetro e área. Solicitei para o usuário lado A, solicitei para o usuário lado B. Tá? Como é que eu calculei o perímetro, pessoal? O perímetro é a soma dos 4 lados, né? Olha como é que eu fiz, pessoal, para dar uma agilizada no processo. Eu fiz 2 vezes o lado A, mais 2 vezes o lado B. Aí eu calculo o perímetro. Se você quisesse, você poderia fazer também. Lado A mais lado A, mais lado B mais lado B. Dá no mesmo. Tá? Aí eu já vim aqui na linha, na sequência, e imprimi o perímetro. Depois eu calculei a área, pessoal. Como é que é o cálculo da área? Lado A vezes o lado B, é a área. Seria a base vezes a altura, né, pessoal? Digamos assim. E depois eu imprimi, né, a minha área aqui com o comando escreva. Legal, pessoal? Então, isso aqui seria a resolução desse exercício aqui do retângulo, né? Em pseudocódigo, em algoritmo. Como é que fica, pessoal? Em Portugal. Portugal fica praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Não muda muita coisa, né? Em Portugal. É praticamente a mesma coisa que o pseudocódigo. Ah, detalhe, pessoal. Deixa eu chamar a atenção de vocês de um aspecto aqui, ó. Lembra que os meninos me perguntaram do barra no começo da aula? Aqui, ó. Estão vendo esse barra N? Esse barra N aqui, pessoal, ele vai gerar uma quebra de linha. Antes de imprimir a área do retângulo, ele vai gerar uma quebra de linha. Então, perceba que o barra N tem que ser colocado dentro do aspas. Tá? Eu posso até fazer um teste ali com vocês, ali em tempo real, e mostrar para vocês o que acontece. Tá? Ó, legal. Então, esse aqui é como ficaria no Portugal, né? E essa aqui seria a solução em Python, né, pessoal? Fica muito mais enxuto em Python. Temos aqui os 2 inputs, as 2 entradas de dados, cálculo do perímetro e o print do perímetro. Cálculo de área, não é? E print da área. Legal? Vamos fazer, pessoal? Querem que eu faça rapidinho com vocês? Já são aí 22h34. Mas acho que dá para compartilhar rapidinho aqui com vocês, né? Pode ser? Então, vamos lá. Deixa eu jogar lá no... Pessoal, como a gente já está quase estourando também o horário, vou jogar o código para vocês no chat, para agilizar a nossa vida. Pode ser? Ó, coloquei aqui o código do Portugal Studio no chat, para vocês testarem, do Portugal Studio. E eu também vou testar. Vou pegar aqui no Portugal. Estou entrando nele. Só um momento. Está carregando aqui. Carregou? Carregou.
Legal. Vamos lá. Agora eu vou jogar aqui o código, pessoal, vamos ver o resultado. Novamente, pessoal, se vocês forem pegar o código aí do chat, vocês vão ter que mudar essas mesmas coisas que eu estou mudando, hein? Então, mudem os aspas de vocês para que vocês possam testar junto comigo. Tá bom? Mudem os aspas dos comandos escreva. Estão mudando aí junto comigo, pessoal. Enquanto eu faço, vocês também vão fazendo. E aí, em seguida, vamos botar para rodar. Pessoal, seguinte. Lembra desse barra N? Eu vou mudar esse barra N aqui, senão vocês não vão conseguir visualizar ele corretamente. Ó o que eu fiz aqui, pessoal. Eu tirei o barra N daqui e eu vou jogar o barra N aqui, ó. Vocês viram onde é que eu coloquei o barra N? Aqui, nesse ponto. O que significa isso, pessoal? Eu vou imprimir área do, aí ele gera uma quebra de linha, e o retângulo, essa palavra retângulo, ele já vai imprimir na linha de baixo. Tá? Então, esse barra N gera uma quebra de linha no exato local onde eu colocar ele. Tudo bem? Então, eu vou mandar rodar. Vamos lá, está compilando, vamos lá. Digita o valor de um dos lados. Coloquei aqui o valor de um dos lados. Coloquei aqui o segundo valor. Olha lá, pessoal. Perímetro, 30 centímetros. E área do... Ah, perceba, pessoal. Tá vendo aqui que área ficou grudado na hora de imprimir? Ele ficou grudado com a linha anterior. Estão vendo aqui? Então, o certo realmente é eu colocar um barra N nesse ponto, ó. Vou colocar um barra N aqui também. 2 barra N. E vou rodar de novo. Estou rodando de novo o código. Vamos lá. Valor 9, valor 6. Olha lá, pessoal. Perímetro, 30 centímetros. Área do, ele imprimiu na linha de baixo, né? E perceba que retângulo, ele já jogou tudo na linha de baixo. Porque eu coloquei exatamente aquele barra N. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o chat, pessoal, para ver se vocês conseguiram fazer. Vocês deram uma testada aí, pessoal? Conseguiram testar ele no Portugal Studio? Conseguiram? Sim? Deu certo. Bacana, João. Que bom. Vocês estão se acostumando aí com o ambiente, hein? Com a ferramenta. Show de bola. O pessoal também conseguiu? Tá. Bacana. Legal. Vamos agora fazer no Python. Esse aí, pessoal, acho que o último, né? É o saideiro. E aí os demais lá vão ficar para fazer de exercício. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou sair, então, do compartilhamento do meu Portugal Studio. E agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu Python. Só um momentinho. Está carregando aqui, já vai mostrar para vocês. Já deve ter carregado. Vamos lá, carregou. Tudo bem. Tá aqui, pessoal, vamos lá. Legal. Deixa eu só dar um reset aqui. Que ele estava pegando sempre a execução do meu programa anterior, né, pessoal? Então, dei aqui um boot no sistema, estou rebutando ele. Tá? Ah, eu vou colocar o código também para vocês no chat, tá, pessoal? Do Python aí, para vocês também testarem ele. Aqui, ó. Coloquei aqui o código do Python no chat, para vocês testarem aí comigo, pessoal. Podem pegar ele aí do chat. Vamos lá. Vamos ver, pessoal. Às vezes eu tenho que fazer aqui uma adequação, né? Porque eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá. Os aspas, hein, pessoal? Os aspas também tem que mudar. Ó. Percebam. Os aspas aqui também tem que ser feita a alteração, né? Bem?
Depois, pessoal, olha só. Opa, eu acho que tem um parente sobrando aqui, hein, jovens? Tem. Tudo bem, agora sim. Pessoal, eu estou aqui meio fazendo Ctrl+C, Ctrl+V com vocês, mas quando vocês forem desenvolver os exercícios depois, pessoal, em casa, exercícios para entregar, eu vou pedir para vocês tentarem fazer, tá bom, pessoal? Eu só estou fazendo aí o Ctrl+C, Ctrl+V para dar uma agilizada aí no tempo da aula, né? Que o tempo da aula é bem curto, ok? Aí eu estou fazendo o Ctrl+C, o Ctrl+V, mas depois, nos exercícios que vocês vão fazer em casa, eu recomendo vocês tentarem fazer, hein? Tá bom, pessoal? Procurem tentar fazer, digitar, né? É bom digitar porque você comete os erros, né? Você faz a compilação, você comete os erros, você arruma o programa, né? É assim que a gente consegue aprender, viu, pessoal? A gente só aprende aí realmente interagindo com o programa, né? Então, digite o valor de um lado, coloco ali o valor de um lado, o valor de outro. Tá lá, pessoal, perímetro 30 centímetros, área do retângulo 54 centímetros quadrados. Legal. Então, rodei aqui também no Python. Legal. Conseguiram fazer também, pessoal, no Python? Conseguiram? Sim? Legal, Carol. Show de bola. E os demais aí conseguiram, pessoal? Viu que o pessoal já está até saindo, né? Que já deu aí o horário. Legal. Maravilha. É importante, pessoal, é importante vocês irem se acostumando aí com o ambiente, né? Ó, e aí para finalizar, pessoal, agora eu só vou dar uma orientação final aqui para vocês. Estou voltando aqui para o PowerPoint, tá? Então tá aqui as respostas, né? A resposta em Portugal Studio, né? Esse exercício. E a resposta em Python, tá? Ó, pessoal, esse exercício aqui, esse cara aqui, esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês tentarem fazer em casa, tá? Ele é um exercício, pessoal, que também vai trabalhar com esse conceito de área, tá? Esse exercício aqui vocês vão tentar fazer em casa, mas eu já vou adiantando para vocês, pessoal, que ele tem a resposta, tá aqui no slide, tá bom? Eu até estou passando rapidinho aqui, tá? Vocês perceberam ali que apareceu a resposta. Mas eu vou pedir para vocês tentarem fazer. Tá bom, pessoal? Esse exercíciozinho aí que eu acabei de mostrar, tenta fazer. Aí depois compare a sua resposta com a resposta que está aí no meu slide. Tudo bem? Podemos ficar combinados assim? Legal. E esse exercício, pessoal, esse aí que eu acabei de mostrar para vocês, não é para entregar, tá? Deixa eu passar rapidinho aqui de novo. Esse cara aqui não é para entregar, tá bom? Ele não é para entregar. Esse aqui é só para vocês exercitarem. Tá bom? Só para vocês se exercitarem essa semana. Esse exercício 1, vocês vão tentar fazer e depois vocês comparam a resposta com o que está ali no slide e a resposta está ali. Agora, pessoal, esse exercício aqui não. Esse exercício aqui é para vocês tentarem fazer. Tá bom, pessoal? Esse exercício aqui vocês vão tentar resolver uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Tá? Vocês vão tentar calcular o valor de x1 e de x2 usando a fórmula de Bhaskara, tá? Inclusive, pessoal, para esse cara aqui, eu vou ter que dar uma dica para vocês conseguirem fazer esse cara aqui, pessoal. Primeira coisa, esse exercício aqui, pessoal, vocês não precisam usar if else, tá? Não é para usar estruturas de decisão ainda. Não é para usar. É só para você usar os comandos que a gente viu até agora. Tudo bem? Não é para usar nesse programa aqui estruturas de decisão. Não é ainda. Depois vocês usam. Por enquanto, não. Na resposta que vocês vão elaborar nessa semana, não é para usar estruturas de decisão. Entretanto, pessoal, vocês vão precisar de uma dica minha para resolver esse exercício aqui. Qual que é a dica, pessoal, que vocês vão precisar? O cálculo da raiz, né? Eu não mostrei para vocês ainda, pessoal, como é que calcula a raiz no Portugal Studio, tá? Então, deixa eu interromper aqui, pessoal. Vou interromper aqui o meu compartilhamento,
né? Já saiu a minha tela aí, não deve estar mais aparecendo. E eu vou colocar aí no chat para vocês, pessoal, como que vocês vão ter que fazer para poder calcular a raiz quadrada, tá? Só um momentinho aqui, pessoal. Quadrado, vou pegar aqui o quadrado em Portugal Studio. Estou entrando aqui, tem aqui o quadrado. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tem um retângulo, tá aqui. Vamos lá. Ó, vou dar umas dicas aqui para vocês, pessoal, para vocês conseguirem calcular raiz quadrada no Portugal Studio. Vou colocar no chat. Tá? Apesar que eu posso também colocar ali no arquivo e mostrar no arquivo, né? Ó, pessoal, como é que vocês vão fazer para calcular a raiz quadrada no Portugal Studio? Estão vendo ali, pessoal? Eu vou ter que usar uma biblioteca matemática. Estão vendo ali, ó? Inclua a biblioteca matemática, tá? E quando eu incluo essa biblioteca matemática, eu crio aquela variável mat, tá? E aí, pessoal, usando mat.raiz, o que é o raiz? Raiz é a minha função de raiz, tá? Onde eu vou aplicar a raiz quadrada daquele número que está entre parênteses, tá? E o que é aquele 2, pessoal? Tem o número 2 ali dentro do parênteses. Aquele número 2 dentro do parênteses quer dizer que é raiz quadrada. Raiz quadrada, você coloca o número 2. Se fosse raiz cúbica, seria 3 no lugar do 2, tá? Então, esse aqui, pessoal, é uma formulazinha mágica aí para vocês conseguirem calcular a raiz quadrada. Vocês vão ter que usar, vocês vão ter que incluir uma biblioteca matemática. Então, tá aqui, inclua a biblioteca matemática, e aí vocês criam a variável mat, tá? E aí, mat.raiz, raiz é exatamente a função que vocês vão poder usar para calcular a raiz quadrada desse número que foi colocado entre parênteses. Legal? Eu acho que eu vou compartilhar aqui, pessoal. Eu tenho um bloco de notas aqui que está comigo nesse momento, com essas coisas que eu acabei de explicar para vocês. Está aparecendo aí, pessoal, o meu bloco de notas? Deixa eu ver. Carregando, carregou. Ó, então tá aqui, pessoal. Como que vai ser no Portugal Studio? Tá? É importante aparecer na gravação para que quem assista a gravação também possa ver, né? Como que é no Portugal Studio, pessoal? Você tem que incluir a biblioteca matemática e cria a variável mat. E aí você tem que fazer mat.raiz para conseguir calcular a raiz quadrada da variável número. Tudo bem? O número 2 aqui foi colocado porque eu estou calculando uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, no lugar do 2 eu teria que colocar 3. Tá? E no Python, pessoal, como é que seria no Python? Está aqui em cima, ó. Como que seria no Python para calcular a raiz quadrada? No Python, pessoal, você também vai ter que incluir a biblioteca matemática. Como que você faz, pessoal, para incluir a biblioteca matemática no Python? Você vai colocar desse jeito aqui, ó, pessoal. From math, import sqrt, para incluir a biblioteca matemática. E aí, para calcular, pessoal, a raiz quadrada, no Python, é só você fazer esse comando aqui, ó. sqrt de n, tá? Aí você vai calcular a raiz quadrada da variável n. Acho que no Python, pessoal, fica até mais fácil do que no Portugal, né? Fica até mais fácil que no Portugal. Mas aí vou deixar, pessoal, isso aqui vai estar na gravação, tá? Esse conteúdo aqui, ele está sendo compartilhado, ele está na gravação. Aí vocês conseguem pegar na gravação da minha aula posteriormente para poder resolver o exercício, tanto no Python quanto no Portugal Studio, tá? É a única coisa de diferente, pessoal, que vocês vão precisar para poder resolver esse problema da equação de segundo grau. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Já estouramos aí um pouco o horário, né, pessoal? 10h50 já, 10h49. Tranquilo? E aí vai ficar disponível, pessoal. Esse meu bloco de notas está compartilhado aí na gravação, para vocês poderem assistir depois e pegar esses comandozinhos para poder colocar no código de vocês. Tá joia? Beleza, pessoal? Fechou? Estou interrompendo aqui meu compartilhamento. Maravilha. Show de bola, pessoal. Já vou aqui também encerrando aqui a minha gravação, para que ela não fique tão grande.
Estou encerrando aqui.